Invincible. Gente, aqui é a Manu e sejam bem-vindos a mais um Críticas de Cinema. E hoje eu finalmente assisti o live action de Como Treinar o Seu Dragão. E eu vou fazer a crítica. É preciso dizer que meio que vai ter spoiler, porque basicamente é a mesma história. Tem uns 20 minutos a mais, meio que em relação ao filme original, mas que só serviram para aprofundar ainda mais os personagens. Mas The Underboss conseguiu fazer um copia e cola mas tão bom, que meio que supera os live action da Disney. Incluindo o de Lilo e Stitch, que meio que foi o live action da Disney que eu assisti. É sério, gente, o filme live action de Como Treinar Seu Dragão está muito bom. E vamos começar falando meio que da estrela principal da história. O Banguela. Que, gente do céu, o Banguelinha tá muito fofo e bonitinho. O Banguela tá muito Banguela nesse filme. Todos os dragões estão muito bem feitos nesse filme. Desde o pequenino terror terrível até a gigantesca morte rubra. E depois dessa crítica eu vou fazer meio que mais 2 vídeos em relação a Como Treinar Seu Dragão. E um deles vai ser falando de todas as raças que apareceram nesse filme. Fiquem preparados. Os caras realmente tiveram cuidado ao fazer os dragões. Pois para promover mais reações autênticas entre o elenco humano e os dragões, e embaçar com as equipes de efeitos visuais que animavam os dragões na própria produção, foram utilizados fantoches no set. Lideraram meio que uma equipe de marionetistas, cujas atuações no set permitiram que os cinegrafistas pudessem guardar meio que onde o dragão estaria, enquanto os atores tinham algo com quem atuar. E também programaram meio que estabilizadores de 8 eixos que foram montados para que os atores pudessem montar nos dragões, fazendo que cada piloto tivesse meio que um estilo de voo único nos dragões. E tudo isso foi feito em IMAX. Bom, já o elenco humano, Maisel Temer está perfeito no soluço. Cada trejeito, cada meio que jeitinho do Maisel tava meio que imitando o soluço. E isso é prova de meio que fã vívido pela franquia. Também temos a volta do Jethro Butter como histórico, que isso foi um baita fanservice e foi um baita fanservice muito bem-vindo. Só faltou o Jethro meio que mandar um Stolen Forever para que esse filme fosse ainda absolutamente cinema. A Nico Parker como a Skrid tá muito bonita. E aqui ela tem meio que mais motivações. A Skrid veio de uma família de guerreiros formidáveis que passaram por muitas necessidades. E ela tentava meio que tentar ser ainda mais melhor em tudo que ela se propõe para fazer. Não só querendo meio que ser a melhor matadora de dragões, mas como também ela queria ser chefe de bag. Sim, a menina é muito ambiciosa. Mal sabe que ela vai se tornar chefe de bag ao se casar com o Soluço. E ela também meio que a rivalidade dela com o Soluço meio que ganharia mais um tempero, pois ela teria meio que muito ranço do Soluço por ele ser privilegiado. Nick Frost como Bocão tá maravilhoso. E aí que vamos pros amiguinhos do Soluço. O Julian Dennison tá uma gracinha como pena de peixe. Brownie James como cabeça quente e Harry Tavrassen como cabeça dura tem uma ótima química entre gêmeos. Mas o que me mais surpreendeu foi o Gabriel Roswell como o Melequento. Pois aqui o Melequento tem um arco de desenvolvimento de personagem. Pois eles incluíram mais o Gosmento, que é o pai do Melequento, e deram meio que um arco meio que de pai e filho refletindo com o do Soluço. Pois o Melequento queria meio que fazer que o seu pai o notasse, mas o pai não dá a mínima meio que pro moleque. Tipo, vai entender essa relação meio que meio acirrada aí. E o Gosmento só nota meio que o filho quando ele tá lutando literalmente com um dragão gigante. E aí que a gente vai conversar no tópico da representatividade. Pois aqui, meus amigos, aqui é mais bem explicado. Eles trataram Beck como um local que reúne os melhores vikings de todo o mundo. E isso serviu de margem justamente para aumentar a representatividade. E também tem o fato que a
representatividade não mudou os personagens. Cabeça quente agora tá gordinha. Isso muda a personagem? Claro que não. Nem o dragão sentiu o peso dela. Ela conseguiu andar muito bem no zíper arrepiante. Acho que o único ponto negativo, que meio que na minha opinião esse live action não tem ponto negativo. Bom, acho que o ponto negativo desse filme que os fãs mais exigentes meio que vão ver é que é um copia-cola. Mas o que vocês queriam? Vocês meio que não queriam mudar nada da animação original, certo? Agora meio que só comem o que pediram. A fotografia tá maravilhosa, pois meio que tudo foi feito meio que com cenários reais na Islândia. E tá tudo bonito. Beck tá maravilhosa, pois parece que Beck é de verdade. E mais uma vez temos a trilha sonora do Joel Power arrasando. E dá pra ver meio que a nostalgia meio que ao ouvir essa trilha sonora. Maravilhosa. Isso me faz ficar bem esperançosa meio que pro futuro dessa franquia. Inclusive, antes mesmo meio que desse filme lançar, meio que no CinemaCon, que ocorreu em abril, já anunciaram meio que o segundo filme. Ou seja, os caras estão esperançosos. O que meio que serviu de gancho meio que pra esse filme foi meio que o fato do Stockholm mencionar a Valka. E ele não só diz sua esposa ou mãe do Soluço. Não, ele diz o nome dela mesmo. O Soluço até fala que meio que sua mãe foi levada por dragões. Ou seja, melhor vocês se segurarem, pois quando a Valka chegar, meus amigos, vai ser uma festança. Aí que vamos pro critério final. Eu gostei de como criar nosso dragão live action. Eu amei. Sério, tá tudo perfeito. Desde o elenco dos dragões até mesmo o elenco dos humanos. Tudo tá perfeito, desde produção, fotografia, trilha sonora, cenários, efeitos visuais especiais, atuações, tudo tá perfeito. E eu realmente espero que a continuação continue me surpreendendo. Bom, gente, essa foi a crítica de como criar nosso dragão. E amanhã vai ter meio que mais 2 vídeos só falando dessa franquia. Um falando de todos os dragões que apareceram nesse filme e o outro sobre o dia que o Soluço se recusou a ser Jojo. É isso, gente. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Como um Tobias e fui.